Que a doce, tão maravilhosa graça do Senhor possa estar envolvendo agora a sua vida, seu coração, a sua mente, para que juntos aqui possamos, sabe, ter esse tempo tão maravilhoso e ao mesmo tempo privilegiado que o Senhor nos concede nesta manhã, não é? Então, nossa alegria, o nosso desafio é que nós possamos assim ser instrumentos, canais de Deus na sua vida, para que através da ação e unção do Espírito Santo possa fazer toda a diferença na sua vida e nossa também, né? Nós queremos já assim colocar à sua disposição o nosso canal de comunicação, né? de relacionamento conosco, através do 3209-3301, é o atendimento eletrônico, que é o nosso CAT. Ali você faz a opção número 1 e grava então a sua mensagem, deixa gravada ali a sua opinião, ou mesmo a sua participação dentro do tema que nós vamos abordar hoje, né? E essa participação depois nós vamos poder responder para você, tá joia? Então, para mim, mais uma vez, alegria, Pastor Guerra. Alegria, estamos aí. Dois para terça, né? Segunda, terça. É isso. E a outra, para nossa alegria. Alegria. Rogerinho. Sim, senhor. Então, joia, amém. Bom. Vamos ver o nosso tema de hoje? Hoje nós temos atitudes para conduzir as pessoas à vitória. Amém. Né? Só vitória. Só vitória. Só vitória. Então nós temos aqui no texto em Juízes 3, de 9 a 11, que fala assim: E os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E o Senhor levantou os filhos de Israel um libertador e os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor e julgou a Israel e saiu a peleja. E o Senhor deu a sua mão a Cusã, Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã, Risataim. Então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Então nós vemos aqui uma vitória. Dentro desse contexto, eu vejo uma coisa interessante. Sim. A paz durou 40 anos. 40 anos. Olha para você ver, né? Muitas vezes as pessoas, né, reclamam dessa questão de vitória e tudo, mas ele que trouxe uma vitória sobre Israel e foi uma coisa assim tão tremenda que a paz em Israel durou 40 anos. Então eu acho muito profundo isso, né? Então o primeiro tópico que nós vamos trabalhar aqui, ele percebe uma necessidade e foca um problema específico. Não é? Então ele vai fazer o quê? Primeira coisa, ele vai perceber a necessidade. Certo. Qual que é a necessidade do povo? Ter paz, que não tinha. Aham. Não é? Qual que é o problema específico de Israel? Não é? Então ele trabalhou em cima de duas situações para alcançar essa vitória, né? Que precisava de ganhar, de eliminar o inimigo, para que a paz estivesse sobre Israel. 40 anos, quer dizer, durante 40 anos, Israel ficou com o domínio. Certo. Não é? Então é muito forte. É interessante, Guerra, quando você chamou a atenção exatamente desse período de 40 anos Sim. de paz que eles tiveram depois da atuação de um libertador Sim. levantado por Deus. Porque isso tem muito a ver com alguns programas que nós fizemos anteriormente a respeito desse ciclo de derrota Sim. e de vitória, que é um ciclo muito característico exatamente nesse livro de Juízes. Sim, demais, né? demais. Então, e que também acaba tendo um pouco a ver com aquilo que a gente falou ontem. Os inimigos levam o povo a pecar, né? Sim. A influência do povo que está ali leva o povo a pecar. Deus, então, age trazendo uma opressão sobre o povo, Sim. como a gente já tinha falado isso. Acho que deve ter umas 3 semanas. Mais ou menos. Ou mais. Há um mês atrás, mais ou menos. Foi. Então, Deus traz ou permite levantar um inimigo, uma opressão. Aí, então, o povo clama ao Senhor, se arrepende, Deus levanta um libertador, dá a restauração e esse processo
né, de viver uma vida restaurada, de viver a restituição daquilo Sim. que o Senhor fez. Com Né? E aí, quando certeza. você chama a atenção e o povo viveu em paz 40 anos, está fazendo exatamente uma referência a esse período de resgate, Sim. esse período onde o povo tem restituído Sim, aquilo aquilo que foi roubado e tirado. Só que a gente vai ver como isso é cíclico, que o povo teve paz 40 anos e aí o povo pecou de novo e Deus de novo permitiu, né, uma Levantar. situação de opressão, Sim. que aí a gente fala isso a um programa anterior. Mas hoje eu quero chamar a nossa atenção para essa questão de conduzir ou ajudar as pessoas a alcançarem a sua vitória. Porque esse tem sido o nosso maior desafio como ministério e esse tem sido um grande desafio que a igreja tem passado. Porque a gente entende que o sacrifício de Jesus Cristo ele foi necessário e suficiente. Mas necessário e suficiente não apenas para nos dar a salvação. Porque Jesus não venceu apenas a morte. Ele venceu Sim. todas as coisas e ele colocou todos debaixo dos seus pés. Então, quando nós pensamos numa vida de vitória, não é simplesmente uma vida de vitória depois que a gente for desse mundo, Sim. né? Com certeza. Depois que a carne não existir mais. Mas é uma vida aqui, né? Sim, Deus nos promete. Tem a plenitude aqui. Uma Sim. vitória, a vitória começa aqui. Começa aqui. Até a vitória final, Até- né? Aham. Até, Face a face. até com- tudo, né? Tinha um cara que falou comigo que tinha 2 vitórias, né? Casou com uma mulher que chamava Vitória e depois teve uma vitória no lar dele. Ele falou, tem 2 vitórias. Ué, que bom, ué. Muito E aí- privilegiado. Uma das coisas que a gente percebe porque quando a pessoa nos procura, ela não nos procura porque as coisas estão bem. É ou não é verdade? É. Sim. Elas sempre, quando nos procuram no ministério, é porque elas precisam ou sentem que precisam de ajuda porque tem alguma coisa que não está do jeito que elas queriam. Até lembra do nome da gente, né? Nossa, lembra. Não é? Com certeza, né? Não Lembra procurou de- pastorar, o pastor É. B, o pastor C. Porque Então- elas não estão em paz. Com certeza, tem alguma coisa na vida Tirando delas a paz. que elas querem melhorar. E isso é extremamente natural. É. Se nós vamos crescer no conhecimento de Deus e crescer, né, na nossa experiência com Deus, caminhando de fé em fé e de glória em glória, isso faz parte do projeto de Deus para nós, não é? Ter vitórias é o projeto de Deus para nós. Agora, como ajudar as pessoas a caminharem e alcançar um nível de vitória? A primeira coisa realmente é entender que existe uma necessidade. Se é Focar o problema, né? focar o problema. Percebe uma necessidade. Percebe uma necessidade, né? Sim. E e- foca o problema específico, né? Específico. Primeiro você tem que Exatamente. perceber, né? E a pessoa procurando, automaticamente você vai enxergar que ela tem uma necessidade Claro. naquela área, né? Ela vai chegar com uma queixa, Com uma queixa, Ela né? tem uma queixa. não é? isso. Então, nem sempre essa queixa é a necessidade dela, Isso mesmo. né? Mas a gente, como ajudador, vai ajudar ela a discernir isso. Com certeza. Não é? E esse é um papel extremamente importante dentro daquilo que a gente trabalha e dentro daquilo que nós, como ministério, queremos disponibilizar para você. É para isso que nós existimos como ministério. É para isso que nós estamos aqui, para tentar te conduzir a ver uma necessidade e aprender a focar nessa necessidade, Exato. que é o primeiro passo. Senão, a gente acaba vendo que tem algo deficiente e fica gastando munição, atirando para tudo quanto é lado. Exatamente. Então, essa necessidade de ter um foco, de estabelecer esse foco diante da necessidade que nós temos ou daquilo que você quer mudar na sua vida, essa é
uma das coisas extremamente importantes. Exatamente, em cima disso, aproveitando essa oportunidade, esse gancho dessa fala do pastor Rogerinho, a Clínica da Alma, ela está assim, disponível para poder ser esse canal, esse agente de restauração, de cura na sua vida. O que não pode acontecer é você já estar sentindo dores, já estar vivendo realidades traumáticas, seja de que ordem for, ou de todas as ordens, né, na sua vida relacional, financeira, né, problema você com você mesmo, dentro da perspectiva existencial, com Deus, está sentindo, sabe, pensamentos, ou mesmo passando na sua mente pensamentos de morte, de auto-suicídio, automutilação, né, autoviolência contra você mesmo. O que não pode acontecer é você estar vivendo essa realidade e você está assim, eu não estou com motivação de sair de casa, sabe, eu não quero ajuda de ninguém, né, e você sabendo que existe um ministério que não é fechado apenas para a Igreja Batista da Lagoinha, que ele é aberto, não é, a todas as denominações, inclusive para talvez você que não faz parte de nenhuma igreja cristã, uma denominação, talvez até você está vivendo uma realidade de questionamentos a respeito da fé. Será que Deus existe mesmo? Será que existe uma condição melhor para o ser humano vivendo aqui nesse tempo, né, nessa geração, nessa terra, né, nesse planeta chamado Terra? Será que existe uma alternativa para a realidade que eu estou vivendo? Então, assim, se você tem vivido isso, pensado dessa forma, existe um ministério que a proposta é ser um agente, né, de restauração, de cura, de ajuda às pessoas. Então você pode nos procurar, né? Não justifica você viver dessa forma e existindo essa disponibilidade de pessoas que estão ali para poder ajudar nessa caminhada, ajudar você a entender o que você está vivendo dentro de uma perspectiva bíblica, dentro de uma perspectiva que eu digo assim que é teológico, psicológica. Então temos profissionais ali da área da psicologia, da psicopedagogia, né, da área da pastoral, né, da perspectiva espiritual, né, temos ali profissionais da área da psicanálise, temos ali também outras formações, né, como também temos um profissional ali do coaching, por exemplo, que traz essa perspectiva assim mais, sabe, de você entender a sua vida, porque entendendo que muitas vezes as pessoas perguntam assim, o que é coach, afinal de contas? A tradução da palavra é treinador, né? O coach é um treinador, é um orientador, né? Mas na realidade é uma pessoa que vai ajudar você a se enxergar a sua situação hoje, né? E você definir para onde você quer chegar. Então existe esse meio, esse processo da sua situação atual para onde você quer chegar. E essa pessoa vai ser esse instrumento, esse ajudador para você pensar não somente da perspectiva, minha área financeira ou profissional, mas todos nós temos várias outras áreas e isso é o quê? Um todo, né? Nós chamamos de uma visão mais assim holística, mais abrangente, né? Que é a realidade de você com você mesmo, a questão social, a questão familiar, a questão profissional, né? A questão dos parentes. Então, assim, nós somos um todo, né? Talvez uma área esteja deficitária, né? E as outras nem tanto, mas assim, a gente tem que ter um equilíbrio nesse processo todo. Temos ali também, né, profissional da fono, né, fonoaudiologia. Então, assim, nos procure, né? Nós estamos ali na Rua Manuel Macedo, número 1324, né, no primeiro andar, bem atrás do Hospital Belo Horizonte, né? Eu creio que vai ser uma bênção na sua vida. Temos psicólogos, psicopedagogos, então assim, nos procura ali. Eu tenho plena certeza, convicção que vai ser uma bênção para você. Né? Você estava falando o que eu não entendi? Você esqueceu do masoterapia. Olha aí. Também nós temos um massoterapeuta, né, que trabalha nessa área da quiropraxia, né? Até aqui na TV já foi apelidado do homem o quebra-osso,
Mas não quebra não, viu? Ele, na realidade, ele ajusta. Só estala. Dá muito estalo, né? Mas assim, na realidade, a tendência que nós temos de somatizar, né? As nossas lutas, as nossas dores. E a gente somatiza isso e o corpo, ele sente o peso, ele sente muitas vezes as sequelas, né, do nosso emocional abalado ou espiritual. Então, nós temos a massoterapia também. É só entrar em contato lá e fazer o agendamento, né, na sua vida. Rogério, o tópico 2 aqui, ele parece até que você sabia que eu ia entrar com ele, né? Ah, é? Será que eu sabia mesmo? Saber sabe. Eu estou falando assim, no sentido de encaixar dentro deles aqui, né? Lógico. Olha bem para você ver. O 2, possui dons, tem a competência de tratar a necessidade. Que é o que você falou aí sobre cada área competente para tratar uma necessidade. Que isso vai resultar no todo. No né? todo. Sim. Entendeu? Então, né, ele aqui, ele teve a competência de tratar daquela necessidade que eles precisavam daquele momento para a vitória. Não é? E muitas vezes, né, eu sempre converso com as pessoas lá, quando a gente estava lá no Rio, eu estava conversando com a pessoa, eu falei assim, olha, igual a clínica aqui, é muito difícil, assim, não menosprezando nenhuma área de cura interior, entendeu? Eu sei, tem muitos departamentos. Eu estava falando com ele assim, na questão de conjunto. Né? Eu falei assim, o conjunto específico aqui é muito treinado para trabalhar com o que está trabalhando. Não é? Eu falei, são pessoas que foram treinadas, amam o que faz, não é? E têm competência para fazer o que está fazendo. Sim. Então, a questão dele aqui, cada um dentro do seu dom, né? Cada um dentro da sua visão espiritual, mas fazendo um trabalho dentro da sua competência. Sim. Você colocou aí. Cada um dentro da sua competência vai trabalhar dentro daquilo. Exato. Né? Se eu pegar um cara para desossar lá, eu não vou. Desossar. Vai assustar os telespectadores. O quiroprata lá, né? Como diz aí, o quebrador de osso. Mas, por exemplo, eu não vou conseguir nada. De jeito nenhum. Não é? E a gente vê assim como a competência dele, como né, já fez em mim, no você, no Rogerinho. E colocou aquelas dores que a gente estava, sumiu ali, né? Então, é um profissional que está dentro daquilo ali e naquele momento traz a paz para a gente, porque você sai dali sem dor, você vai sentir paz. Quase levantando voo, né? Quase levantando voo. Então, a gente vê aqui que esses dons e a pessoa ter competência em tratar a necessidade, ela vai trazer paz. Sim. Né? Que muitas vezes a pessoa fala assim, poxa, eu vim aqui na clínica, hoje eu tenho paz dentro do meu lar, hoje eu sei aonde está a necessidade que eu vou trabalhar em cima disso, entendeu? Então muitas vezes a gente vê isso. E foi o que trouxe paz aqui para Israel, foi que o Oteniel, ele viu a necessidade ali do povo para que tenha a vitória. Certo. Não é? Então, eu acho muito, muito interessante isso. Possui os dons. Exato. Né? E é interessante quando a gente olha, né, dentro desse contexto dos dons e habilidades. Sim. E em cada momento, em cada situação, né, já que a gente está dentro do contexto do livro de Juízes, Sim. cada um dos que Deus levantou em determinado momento tinha características e dons diferentes. Então, por exemplo, esse que nós estamos falando a respeito dele hoje, Otimiel, ele era diferente nas habilidades e nos dons que, por exemplo, que Gideão tinha. Era diferente nas qualidades e habilidades que Jefté teve. Sim. Era diferente nas qualidades e habilidades que Débora teve, que Sansão teve e muitos outros. Muitos outros. Mas cada um, no seu tempo, ali, cuidando especificamente de uma situação. E Deus faz isso com muita habilidade. Como né? faz, né? Então, ele sabe aonde está a dificuldade, sabe quem ele está levantando e quais são os dons e habilidades que aquela pessoa precisa para fazer aquilo que é para ser feito. Sim. Então, essa situação, né, de ter os dons é importante? Sim. Então, a partir do momento que nós vamos direcionar, entender a necessidade da pessoa, fazer com que a pessoa comece a focar
de acordo da sua necessidade, ela precisa ver em nós dons, Sim. entendendo que não é nós que estamos fazendo, que aquilo que nós estamos fazendo é uma habilidade que Deus nos deu, mas também vai ver em nós que há uma prática, que há uma sabedoria, que há um entendimento. Exato. Porque muitas vezes a gente é usado de forma sobrenatural, sem nunca, né? Situações totalmente diferentes, que chegam diante de nós e a gente vira e fala assim, e agora? É isso mesmo. E agora, como é que eu vou? E agora? E aí vem, né, o mover do Espírito, a revelação de Deus, a manifestação do dom que Deus nos deu para fazer aquilo. Em outras situações, a gente já tem um dom que já tem sido aperfeiçoado, que já tem servido, inclusive, como base do nosso discernimento, e a gente já discerne. Ó, essa situação é uma situação assim, assim, assim. Por quê? Desenvolvemos as habilidades, não apenas o dom, mas o dom foi desenvolvido e tornou-se habilidade. Então, a pessoa que se posiciona como esse ajudador ou conduzindo a outra pessoa à vitória, ele vai ter que associar isso, né? Sim, Aquilo que ele recebe de forma sobrenatural de Deus, que são os dons e habilidades, mas também associado com a sua experiência, com a sua vivência. Quantas situações a gente já usou a nossa própria vida e a nossa própria experiência para ajudar e orientar outros. Resolver, né? Isso mesmo. Você conta para a pessoa, olha, eu passei por isso, saí disso dessa forma. Exatamente. Então, aí a pessoa enxerga aquele, né, da forma que você saiu. Ah, você conseguiu isso? Consegui. Como? Dessa forma, então vou usar isso. É até inspirador, né? É lógico, é inspirador mesmo, com certeza. Aí a pessoa vai e dentro disso ele toma a posição. Já aconteceu muitas vezes comigo, deu contar para a pessoa, olha, eu passei por isso, isso, isso. Ah, é mesmo, é? Ah, então, é normal então? Falei, não é tão normal, não. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você, né? E sair lá. Somos diferentes, né? Situações diferentes. Nós queremos incentivá-lo, né, a poder participar conosco do nosso retiro Clínica da Alma, que é um retiro de final de semana, que vai acontecer no dia 31 desse mês, né? Dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto, né? Um final de semana aqui no sítio em Contagem, no chamado sítio Greenpeace. E esse sítio, então, ali nós vamos ficar assim, hospedados lá, e é um local assim, bem aprazível, onde as ministrações vão acontecer. Então, já começando na sexta-feira à noite, dia 31, ficamos o sábado o dia inteiro lá, dia 1º, e no dia 2, no domingo, então retornamos após o almoço, por volta das 14, 15 horas da tarde. Então entre em contato, aí os nossos telefones de contato, o nosso e-mail, né? Envie o seu e-mail pedindo as informações, e nós já vamos encaminhar para você a ficha de inscrição, também o link para você também poder efetuar o seu pagamento, efetuar a sua inscrição, né? E assim nós já temos aí um grupo bom de pessoas já, muitas pessoas, assim, não muitas, mas algumas pessoas, não muitas mesmo, pessoas vindo de outras cidades, outros estados, né, e um número grande de pessoas aqui de Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte. Então já corra, faça sua inscrição e já reserve a sua participação nesse retiro. Também quero divulgar para você a nossa escola, a Escola de Restauração, que vai começar no dia 3 de setembro, a nossa escola extensiva, né? Então começa 3 de agosto, desculpa, eu estou confundindo aqui, 3 de agosto, desculpa, que vai até dia 28 de setembro. Então, agora sim, certinho, 3 de agosto até 28 de setembro. Então as aulas sempre na segunda-feira e terça-feira, à noite, das 19h30 até as 21h30. E nós vamos estar com os 3 módulos funcionando, né? Nossa escola ela é modular, são 3 módulos, então tanto o módulo 1, 2 e o 3 vai estar ali disponível para você poder se matricular. Você que fez
intensivo e você gostaria de fazer então a extensiva, você já entra no outro módulo, né? E aí em 2 meses você completa a carga horária e também de conteúdo, né, programática da nossa escola. Temos certeza que vai ser uma bênção na sua vida e você vai ser muito edificado. Amém? E aí, Eu queria pastor Guerra, colocar o tópico 3 aqui, que ele fala assim: tem entusiasmo, lança visão para se agir com ânimo. Né? Então, o líder, ele tem que passar isso para as pessoas. Não é? Se ele não passar esse entusiasmo, as pessoas não vão agir. E normalmente, se você estiver na frente de liderança, né? Se você estiver liderando uma célula, liderando uma igreja, né? A frente que você tiver de liderança, um grupo, você tem que ter mais entusiasmo do que as pessoas. Porque você que vai passar essa força para elas. E ele teve um entusiasmo muito forte para levar essas pessoas à vitória. Eu posso levar alguém à vitória desde que eu passe para ela o entusiasmo. Mostrar para ela que eu consegui a paz. Né? Muitas vezes nós pregamos para as pessoas, eu falo assim: Jesus me trouxe paz. Eu consegui a paz através de Jesus Cristo. Mas eu tenho que mostrar para essa pessoa que realmente eu tenho paz. Né? Não adianta eu falar com ela ali e eu não ter paz. Qual o entusiasmo que eu vou passar nisso? Então, assim, ele, como líder, ele mostrou um entusiasmo muito grande para levar aquele povo à vitória. E foi uma vitória muito forte. Muito forte. Então, eu creio, assim, que realmente ele passou uma injeção de entusiasmo para eles, assim, tremenda. Porque o povo estava derrubado, em pecado, em idolatria, frio. E ele passou esse entusiasmo. E aí? Na questão nesse processo de ajuda, Sim. O entusiasmo muitas vezes é a alavanca que a gente tem nas mãos para poder usar para conduzir alguém a uma situação melhor ou uma situação de vitória. Porque se a pessoa já está mal, ela já vem com uma dificuldade até mesmo de se posicionar e de acreditar que é possível mudar o quadro. É mesmo, mãe. E muitas vezes, ainda o que mais é que quando a gente... está muito derrotada, né? Sim. Aí é mais difícil ainda. Tendências à depressão, ou... tristeza, vivendo lutos, vivendo situações de perdas. motivar, Essas coisas todas você só levam passar a pessoa entusiasmo para para uma pessoa assim, não é tão fácil, não. Não. Né? Então, muitas vezes você tem que chegar e rir, mesmo sem querer, para que a pessoa consiga, pelo menos, deslumbrar, né, um pouquinho de ânimo. Ontem mesmo... Para a pessoa poder dizer pelo menos assim, para a nossa alegria. Né? Yes! Mas ontem mesmo eu fui abordado por uma mãe de uma adolescente e a situação era assim, a menina só olhando para baixo, com a mão no cabelo, como se ela estivesse usando o cabelo para tampar o rosto. Sim. Né? E com dificuldades de se ver. Ela olhava no espelho, e esse foi o relato da mãe, ela olha no espelho e ela não se vê. Então, o que eu fiz com essa menina? Eu peguei essa menina e fui com ela até um espelho. E o que eu tinha que fazer? Fazer com que ela pudesse rir. E aí eu falei, quem que você está vendo? Foi muito interessante essa experiência, porque a feição dela mudou na hora. Eu cheguei de frente do espelho e falei, quem que você está vendo? Ela falou, você. Falei, ok. Então agora chega para cá. Quem que você está vendo? Eu. Quem sou eu? Aí ela falou o nome dela. Falei assim, então olha bem, é mais fácil acreditar no que os outros dizem ou no que você vê. Por quê? O que os outros estão dizendo
não é o que você está vendo. Exatamente. Então, os outros podem mentir. Os teus olhos mentem? Sim. Não. Então, a feição dela mudou. Com certeza. Então, na realidade, você tem que trazer, né? E aí eu ri de novo, entrei na frente do espelho, ri, aí eu falei assim, o que você está vendo? Você, o que eu estou fazendo? Rindo. Agora vem você. Ria. E ela riu. Falei, olha que dentes bonitos, pode rir à vontade que eu não sou dentista. Não tem problema nenhum, né? Então, assim, essa situação, mesmo que tenha sido uma situação curta, momentânea, já muda a atmosfera da pessoa. Certeza, o entusiasmo, a esperança, a expectativa, tudo isso vai ser mudado e transformado. Então, esse processo, né, que a gente tem de ajudar as pessoas a alcançar a vitória, ela passa pelo entusiasmo. Você já imaginou, Guerra, se alguém chega lá na clínica, como tem costume de chegar, e não vê ninguém rindo, ninguém contando piadinha, ninguém falando... Aquele velório, já né? pensou? Eu fico pensando nessa cena, né? A Márcia ali na recepção, a pessoa chega, eu queria preencher aqui a ficha, né? Porque estou passando uma necessidade. E a Márcia, eu vou passar para você a ficha para você preencher, só um minutinho, tá bom? Aí, já atende dessa forma, né? Aí vai cabisbaixo, entrega assim, pode sentar, escolher o lugar que você quiser sentar. Pelo amor de Deus, eu vim pro lugar errado. Vai achar que tá no lugar errado. A recepcionista já tá prostrada, precisando de ajuda. Derrubada, negócio do médico. Já tá derrubada. Aí é capaz de falar assim, deixa eu orar para você. Inverte a situação. Não, vai inverter. Aí passa uma outra pessoa lá, a paz do Senhor. Meu Deus, vim para o lugar errado. Pro lugar errado. Sabe que eles vão poder me ajudar? Eu que vou ter que ajudar. Chega para a pessoa que atende, aí chega lá a pessoa, né, daquele jeito, que é a cara de velório, aí pronto, aí também vai. Então, o quadro é totalmente diferente. Estou lembrando aqui, alguns anos atrás, um treinamento que eu fiz lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, quando eu trabalhava na área comercial, de um meio de comunicação lá de uma TV, e a gente, assim, todo o pessoal que trabalhava nos atendimentos, contatos publicitários, gerentes de publicitários, que trabalhavam junto às agências de propaganda, e aí disseram, olha, vocês vão ter um treinamento com uma pessoa fera aí e tal, né? Aí deu lá o currículo vitae, né, da pessoa fantástica. Aí todos nós estávamos na expectativa, estávamos lá. Aí entrou o diretor da empresa, apresentou esse, eu não lembro lá, fulano de tal, um senhor com cabelo branquinho, sabe? E eu disse, opa, pessoa que pelo menos muita experiência deve ter, né? Logo a gente deduz isso, né? Lógico. Obrigado pelos cabelos brancos. Aí ele disse que aí ele chegou e tal, e aí apresentou, esse é o doutor fulano de tal. Beleza, eu vou deixar com vocês aí. Aí saiu, aí ele disse assim, boa tarde, bem assim, é uma alegria para mim. Nossa, eu cheguei de viagem essa madrugada, então eu quero passar para vocês um pouco do... E aí começou assim, vocês não se importam um pouquinho? Até eu falei pro doutor fulano de tal, o diretor, que, nossa, cansado demais, foram horas. Aí pegou a cadeira, sentou na cadeira e na frente de todo o pessoal... Daqui a pouco, se eu olhar para o lado, já tinha um lá, o outro lá... Aí daqui a pouco ele deu um pulo. Ahá! É assim que vocês vão na frente dos clientes? É assim que vocês com essa prostração? Você viu como eu influenciei a vida de vocês negativamente? Aí o pessoal dá aquela despertada. Por quê? Porque, ou seja, aquilo que eles estavam vendo, aquilo que eles estavam ouvindo, influenciava. Com certeza. Sim. Me influenciava. Mas todo mundo deu um susto, porque assim, eu estou assim, sendo comedido aqui, porque deu um grito em plena sala, porque já tinha gente, já estava na pescaria ali. Por quê? Porque isso tem uma influência. Né? A forma que nós abordamos, de que forma que nós abordamos. Não que a gente vai ser falso e aparentar uma coisa que não é real, mas nós temos que entender
que na realidade as pessoas são influenciadas por isso. São Agora imagina alguém que já chega com problema, muitos casos de depressivos lá, e aí nós vamos atender, você veio para o lugar correto, é aqui mesmo que é o lugar que você vai ser curado, ou Val, senta aqui, entende? Então essa é uma situação que na realidade nós temos que entender que... Ou o cara chega lá igual, o cara chega com 2 comprimidos lá, só me empresta um aí. Presta um dos seus comprimidos aí que eu tô aqui. Eu tô doido, você assusta, que eu vim pro lugar tratar, então. Exatamente. Não é isso que eu falo aqui. A questão você tem que mostrar pra pessoa que realmente você que tá ali, você realmente tá, né, ali treinado e pronto para ajudar aquela pessoa. Exatamente. Ela tem que sentir segurança na gente. Não é? Tem que sentir. Isso aí é muito importante. E passa esse entusiasmo. É que nem você cumprimentar uma pessoa cheia de gás, animada, aí você vai cumprimentar... Dá a pontinha do dedo, né? Nossa, isso é terrível. Dá a pontinha do dedo, né? Meu Deus do céu, que ânimo esse aí. A pessoa está falando uma coisa, mas ou seja, o corpo dela não está correspondendo. Não tem. Então nós temos que ter muito entusiasmo, né? O outro é saber convencer. Atrair outros para se unirem à causa, né? Então a pessoa tem que saber aí como convencer a pessoa a se unir para estar em visão da mesma causa, né? Os argumentos que são usados, não é, para que a pessoa adere àquela causa, né? Então muitas vezes o líder ele tem que ter esse jogo de cintura, ele tem que entender que ele tem que trazer as pessoas àquela causa. E a pessoa tem que enxergar no líder esse conhecimento. Não, fulano conhece mesmo, ele entende disso, né? Eu vou acompanhar, porque eu sei que através dele nós vamos conseguir o objetivo que a gente está querendo. Exato. Não é? A pessoa vai enxergar isso. Guerra, uma questão interessante nessa questão do convencer é que as pessoas às vezes procuram ajuda. Sim. Mas elas precisam até ser convencidas de que precisam a situação pode ser mudada. É verdade. Não é? Não creio, não. Muitas vezes chega assim. Não, e pergunta se vai acontecer, né? Já é o final. Minha vida, isso mesmo, pergunta tem se como tem mudar? Não, e ela pergunta, tem jeito? Já predisposta a ouvir a resposta não. Não, é isso mesmo. Porque quando você fala assim, tem jeito sim, ele vira e fala assim, mas só tem certeza? Ainda tem mais essa ainda. Ainda dá uma outra afirmação, né? Não é? Então, esse convencimento é algo que ele realmente precisa ser estabelecido no sentido de que a pessoa sinta que ela não somente vai fazer parte desse processo, porque isso é importante, claro, como ela também vai ter um resultado que ela espera ter. Sim. Não é? Ela vai se convencer de que é possível, se convencer de que tem jeito, e isso é a base da fé. Com certeza. Esse convencimento é a base da fé, que ela precisa ter no processo todo. Exatamente. Né? Então, ela para sair de uma situação e chegar em uma outra situação melhor, ela precisa caminhar em fé, porque muitas vezes vai dar passos sem ver resultados imediatos. Mas se ela está convencida de que aquele caminho é o caminho correto, ela vai e persevera até o fim. Até o fim. Né? Convence o grupo de Sim. que aquilo ali é o certo e aquilo ali vai levar à vitória. Sim. Não é? Então isso é muito importante. A gente veio, foi na questão aqui, e essa vitória trouxe a paz, né? Que é um foco aqui, questão da paz, que traz a paz. Talvez alguma coisa está tirando a sua paz, uma depressão, um problema de família, alguma coisa, né? E talvez você não está enxergando o foco desse problema na sua casa ou na sua vida. Então procure alguém assim que realmente vai te dar uma motivação para que você siga em frente, para que você entenda o seu problema e saia dessa situação e seja um vencedor em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra aqui para alguns telespectadores que estão lidando com a perda.
Eu não sei o que você perdeu, não sei se foi pessoas queridas, entes queridos, né? Eu não sei se você perdeu o emprego, você perdeu, quem sabe, uma oportunidade, eu não sei. Mas se você está enfrentando essa realidade da perda na sua vida, eu quero trazer essa palavra de encorajamento para você, né? Talvez o sentimento que está vindo, invadindo seu coração, e talvez até não no seu coração, mas está bombardeando a sua mente, dizendo assim, e agora? Acabou, como que vai ser amanhã? Como que eu vou sair dessa realidade? Será que existe uma possibilidade de reverter essa situação? Está tão difícil, a única coisa que a gente ouve nesses dias está difícil, é crise, as empresas estão demitindo, não estão contratando, enfim, parece que você está sendo bombardeado com esses pensamentos, você liga o noticiário, é só índices de, sabe, assim, catastróficos, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo, vai aumentar aquilo outro. Então, eu quero trazer uma palavra para você, sabe? Não olhe para a perda, não fixe os seus olhos naquilo que você perdeu, não fixe seus olhos nisso, né? Estabeleça o seu olhar de onde pode vir a solução. De onde pode vir a solução? Da pessoa que vai indicar um emprego? Não. Fixe os seus olhos no autor e consumador da nossa fé. Fixe os seus olhos em Deus Pai. Ele que é Pai. Ele que tem o poder de abrir portas e fechar portas. A palavra de Deus diz que Ele Ele é o dono, Ele tem os recursos nas mãos, Ele é dono de todo o ouro, de toda a prata necessária. Então, Ele sabe exatamente o que você está vivendo agora, mas também sabe as oportunidades que você vai ter e obviamente, o seu potencial. Então, não se detenha naquilo que você perdeu. Se foi pessoas amadas, queridas, que você puxa vida, como é que eu vou viver sem essa pessoa agora? Né? Então, lance isso, transfira essa preocupação, esse temor, essa carência, essa falta ao Senhor, para que Ele possa preencher isso no seu coração, trazer, a segurança necessária, trazer a perspectiva correta de todas as coisas, E se você está sentindo assim, está muito difícil, você não está conseguindo lidar com isso, nós estamos nos colocando à disposição para poder te ajudar lá no Ministério, na Clínica da Alma, ou mesmo no culto, né, nas quintas-feiras, né? Hoje é terça-feira, então daqui a 2 dias nós vamos ter o nosso culto, toda quinta-feira às 20 horas, ali no espaço Lagoinha Santo Cristo, ali na Cidade Nova, na rua Júlio Pereira da Silva, 135, né, na Cidade Nova. Então, nós estamos ali todas as quintas-feiras a partir das 20 horas. Então, se você está vivendo essa realidade, vai lá, né? Quem sabe ali a gente tem a oportunidade de conversar um pouquinho, de orar por você receber ali uma ministração de uma palavra específica, uma adoração assim que vai colocar você para cima no sentido de, você buscar a face do Senhor, porque só tem uma pessoa que pode mudar a sua história, né? E esse é o nosso Deus Pai, né? E através do seu Filho Cordeiro, né? Jesus Cristo, e através da ação do Espírito que é santo, Ele pode mudar toda a história. Então eu quero incentivar você, se você está vivendo essa realidade, saia desse lugar de dor, saia desse lugar de autocomiseração, saia desse lugar de, puxa vida, não tem mais solução, essa perda é irreparável, né? Pode ser mais impactante que seja, mas sempre tem solução, óbvio que tem. E o Senhor, Ele não somente quer mudar, né, tirar os seus olhos da dor e colocar os olhos em outra coisa. Não, Ele quer sarar esse sentimento no seu coração, porque esse é o intuito, é o poder que Ele tem e emana dele sobre nós. Amém? Tem o último aqui, que persegue um propósito, emprega medidas para alcançar um alvo necessário. Okay. Então ele persegue o propósito dele, emprega as medidas que ele tem em mãos, né, que são cabíveis naquele momento, para ele alcançar o que ele quer realmente, a vitória. Então, acho que isso é muito interessante, né, as pessoas
criarem isso em direção ao alvo, Sim. para conseguir a vitória. Isso é interessante. A gente começou falando sobre entendendo a necessidade e estabelecendo um foco, né? Sim. E a gente termina falando em perseguir esse alvo, que é o foco estabelecido lá no princípio. Então, não adianta... Mas é interessante, desculpa, Rogério, que mesmo nessa perseguição do alvo, nós podemos receber embates, inclusive com uma perda, como eu falei aqui, que na realidade, assim, muitas vezes tira-nos do foco. Talvez algumas outras coisas vão surgir porque a gente vai ter que remanejar algumas coisas, mas não perdendo o foco e o alvo que a gente precisa perseguir, apesar das circunstâncias. Às vezes até o entusiasmo vai esvaindo. Pode ser abalado, exato. Né? Mas a gente precisa ter essa convicção de que o foco ele permanece. E nessa permanência, né, com esse alvo, tem uma coisa muito interessante que a gente já falou no item anterior, que é a questão de levantar pessoas que estejam comprometidos com a mesma visão para nos ajudar e nos motivar e nos auxiliar. Né? Dá uma alavancada. Né? Se a vitória é possível quando a gente está sozinho, ela vai ser muito mais fácil quando a gente tem mais alguém. Com certeza. Até a alegria de compartilhar, de festejar a vitória vai ser maior, não é? Com certeza. Se eu tenho com quem me regozijar depois de uma vitória, vai ser muito mais gratificante. Né? Então, esse é o propósito, né? Está realmente ajudando e sendo ajudado, porque um ao outro ajudou. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu sou usado como instrumento de ajuda para alguém, eu também posso precisar de ajuda. Com certeza. E nós, sustentando uns aos outros em amor, podemos caminhar em vitória. Com certeza, vitória. Vitória. Só vitória? Só vitória. Mas vai ter algumas derrotinhas de vez em quando, né? Faz parte do aprendizado. Aprendizado, na maturidade. Exatamente. E a gente poder encarar a situação. Principalmente se a pessoa exerce uma função, né, de autoridade, de liderança, tem liderados, né? Então, não pode encarar essas derrotas, entre aspas, né? Mas que nós chamamos de percalço que pode vir. Resultados. Né? Exatamente, resultados. Né? Para motivo de você abandonar o barco, né? Se prostrar, não, pelo contrário, você usar isso para então você continuar a subir, caminhar, então, mais maduro, né? Tanto emocionalmente, né? Como sentimentalmente e também espiritualmente, né? Encarar as situações, os desafios que vão vir. Todos os dias vêm. Nosso tempo está findando, né? Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a você pela sua audiência. E eu quero orar para nós podermos encerrar nesse momento mais um programa Clínica da Alma. Vamos orar juntos? Amém. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, Senhor Deus amado, por essa palavra tão rica, palavra tão assim profunda e específica. Senhor, nós oramos por cada um dos nossos telespectadores, oramos por cada um dos nossos amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento e aqueles que vão assistir também pela reprise. Pai, que o Senhor agora os fortaleça, que o Senhor, ó Deus, traga, sabe, a visão ampliada, que eles tirem os olhos e o foco, ó Deus, da dor, da ferida, da perda, mas possam, ó Deus, olhar para o Senhor e esperar do Senhor sempre a resposta certa para todas as orações, para toda a busca, para todo o direcionamento para as suas vidas. Pai, nós oramos e abençoamos a cada um no poderoso, no precioso nome do nosso amado Jesus Cristo, o amado das nossas almas. Amém, e amém. Deus abençoe, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação. Queremos ver você amanhã. Na quarta-feira, que seja uma terça abençoada. Amém. No nome precioso de Jesus. Rede Super, inspirando você. Tchau, Deus abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.